Você já parou para pensar o que faz um sorriso ser bonito? Por que algumas pessoas, mesmo tendo os dentes todos alinhados, bonitinhos, o sorriso em si não fica tão legal e outras pessoas, às vezes até com os dentes meio fora de lugar e tal, ainda tem um sorriso mais bonito? Na verdade, lógico que isso junta um monte de fatores, não só relativos aos dentes, né? Mas quando a gente está falando de posicionamento dentário, tem algumas referências que são importantes para a gente seguir. Então, por exemplo, eu já falei até de algumas em alguns vídeos aqui, a linha do lábio inferior, a curvatura dos dentes de cima deve acompanhar essa linha do lábio inferior, uma progressão enquanto você expõe o dente da frente para trás, quer dizer, você tem que ir expondo cada vez menos até chegar lá atrás, e isso tem que ser feito de uma maneira gradual. E quando a gente tem algumas quebras nessas linhas de harmonia, isso chama muito a atenção. Alguns profissionais chamam isso de pontos de discrepância, que são coisas que puxam o teu olhar para lá direto. Então, às vezes é um detalhe pequeno, mas que vai chamar muito a atenção. E que se você olhar para aquilo, depois você não consegue ver outra coisa. É igual aquela coisinha, aquele detalhezinho que você repara um dia em você no espelho e que você não consegue parar de olhar para aquilo. Então, isso é uma coisa muito comum e é normal da gente ter esse tipo de atitude, né? Então, para exemplificar isso, eu queria fazer uma análise de um sorriso de uma atriz que é super bonita, super talentosa e que tem algumas situações no sorriso dela que, pelo menos a mim, chamam muita atenção. E essa atriz é Elizabeth Moss. Eu vou mostrar aqui umas fotos para a gente conversar um pouquinho sobre o sorriso dela. Nessa foto que a gente está vendo aqui embaixo, mostra o sorriso dela do ângulo mais ou menos de 45 graus. Esse ângulo é ótimo para a gente ver esses detalhes porque a gente consegue ver essa progressão. Então, quando você olha o sorriso dela, a gente nota que alguma coisa chama atenção ali na área dos caninos. Na verdade, ela tem o que a gente chama de uma retenção prolongada dos caninos descidos. Eu não sei se ela não tem os caninos permanentes, se eles estão inclusos ou se eles foram extraídos por algum motivo. Mas ela ainda tem os dentinhos de leite na posição. Então, o que acontece? Existe uma desproporção entre o tamanho dos dentes permanentes e aquele dentinho, aquele canino de leite ali embaixo. E esse canino de leite acaba que com o tempo ele foi escurecendo. Então, você tem os dentes muito brancos, uma cor bonita, formatos bonitos e tal, mas você tem um canino de leite ali atrapalhando esse fluxo normal. Além do canininho de leite, a gente pode reparar também que ela tem no incisivo lateral a gengiva bem retraída. Se você olhar o contorno da gengiva dos dois dentes da frente, dos dois incisivos centrais, o incisivo lateral tem como se fosse uma ponta para cima. Na verdade, isso é uma retração e atrapalha um pouco também a harmonia desse contorno da gengiva. E como quando ela ri, ela mostra um pouco da gengiva, esse detalhe fica bem aparente e prejudica um pouco aquela harmonia que a gente estava falando, de ter essas linhas todas progredindo suavemente e cria um ponto ali que chama atenção, esse ponto de discrepância que a gente estava falando. Então, nessa posição, acaba que você olhando para o sorriso, essa área do incisivo lateral e do canino chama um pouco mais a atenção. Mexendo um pouquinho no Photoshop, eu alterei o canino de leite dela e coloquei um canino que seria uma simulação de um canino permanente ali, quebrando um daqueles pontos de discrepância que a gente falou. Então, quando a gente tem os dentes já mais alinhados, a harmonia desse conjunto já melhora um pouco, mas ainda chama atenção aquela alteração na gengiva. Se a gente for ver, atualmente não é mais tão gritante aquele espaço mais escuro onde ficou o canino de leite, mas a gengiva ainda chama um pouquinho a atenção. Nessa outra foto aqui eu já fiz o contrário. Eu deixei o dentinho escuro como estava, o dentinho de leite, e consertei a gengiva, o contorno da gengiva. Mas se você olhar, ainda chama atenção. Na verdade, a gente tem dois pontos ali fugindo dessa harmonia que brigam um pouco para ver quem chama mais atenção negativamente nesse caso. Então, quando a gente corrige uma coisa só, a outra talvez passe a chamar até um pouquinho mais atenção do que chamava antes. Então, agora com a gengiva correta, você tem uma harmonia melhor nos dentes da frente, mas um pouquinho atrás ali, você vê que tem um ponto estranho, alguma coisa te chama atenção quando você olha para a foto inicialmente. Então, por isso é importante a gente tentar identificar esses pontos no sorriso e corrigir da melhor maneira possível o maior número de pontos possível disso. Nessa última foto, eu já abusei um pouco do Photoshop e corrigi as duas coisas, quer dizer, corrigi o problema na gengiva que estava ali no incisivo lateral e coloquei um canino de um tamanho normal, com a aparência de um canino permanente, que era o que deveria estar acontecendo. Repara só como é que o fluxo dessas linhas ficou muito mais suave, como é que a transição da área anterior para a área posterior ficou muito mais harmônica. Então, quando você olha o sorriso hoje em dia, com essa foto, com essa alteração, você já não consegue ver nenhum ponto assim que seja tão gritante. É lógico, tem alguma coisa de posicionamento para mudar? Tem. Nenhum de nós
assim, tão perfeito, tão simétrico a esse ponto, mas coisas grosseiras chamam muito a atenção e acabam desviando o seu olhar. Assim, quando a gente compara as duas fotos, aqui em cima chama bem a atenção e aqui embaixo as coisas estão muito mais harmônicas, né? Então é interessante como é que esses pontos chamam a atenção do nosso olhar, como é que desviam o nosso olhar exatamente para ali. Não é legal esse exercício? Dá para brincar de jogo dos 7 erros aí. Esse exercício de a gente avaliar os sorrisos dos atores e atrizes que estão sempre na mídia é bem interessante e mostra o quanto a gente pode usar a odontologia para melhorar o nosso sorriso. Então, assim, a ortodontia tem um papel muito importante nisso e é um aspecto da ortodontia que eu curto muito, esse equilíbrio estético. E a gente se associa com outras especialidades, com a periodontia, no caso dessa atriz, vocês viram a diferença que fez corrigir aquele contorno gengival, a estética para melhorar o formato, a cor dos dentes. Então, a gente tem milhões de possibilidades de melhorar bastante. E o seu sorriso, será que não tem nada aí que te incomoda que a gente consegue corrigir? Vale a pena.